Todos participaram do Pão com Mel? Tome o Pão com Mel para Deus te abençoar no amor. Então, já que vocês estão aí vibrando essa bênção que Deus promete a todos nós, você vai dizer assim: o amor é mais forte que a morte. O amor é mais forte que a morte. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos amar, porque é melhor morrer amando do que viver odiando. O ódio, o ressentimento são cascos que corroem a nossa mente, o comando de nossa vida. Muitas pessoas não aceitam mais o casamento, porque esse mundo que jaz no maligno contraria os princípios da palavra de Deus. Mas nós continuamos, como cristãos que somos, crendo naquilo que Deus designou, naquilo que Deus instituiu, o casamento. A Bíblia nos informa em Gênesis que macho e fêmea os fez o Senhor. Então, o que nós cristãos entendemos como casamento é a união de um homem com uma mulher pelos sagrados laços do matrimônio instituído pelo Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Então, o que nós entendemos como casamento? A união dos sexos opostos, do homem com a mulher com o homem. O que constitui um casamento na Bíblia? Um homem casando com uma mulher casando com um homem. Eu vou repetir. O que constitui um casamento no modelo bíblico estabelecido pelo nosso Deus? Um homem casando com uma mulher casando com um homem. Isso é casamento. Eu queria ler aqui no livro de Juízes um casamento que não deu certo. Dalila e Sansão. Sansão com Dalila. Diz assim, capítulo 14 de Juízes. Sansão desceu a Tamar, e vendo ali uma mulher das filhas dos filisteus, voltou e falou ao seu pai e à sua mãe, dizendo: Vi Tamar, a filha dos filisteus, pedia para mim em casamento. Seus pais disseram: Não há porventura ninguém entre as filhas de teus irmãos e de todo o nosso povo, para que queira escolher uma mulher entre os filisteus, estes incircuncisos? Sansão, porém, disse ao seu pai: Toma esta para mim, porque me agrada. Seus pais não sabiam que isso se fazia por disposição e buscavam uma ocasião contra os filisteus que naquele tempo dominava sobre Israel. Sansão desceu com os pais a Taná, e quando chegou às vinhas de Taná, apareceu de repente o leão rugindo. Voltando-se alguns dias para repousar, afastou-se do caminho. Então aqui está falando, no capítulo 14, do casamento que Sansão fez com esta mulher chamada Dalila. Vamos pular aqui. Aqui que fala do enigma, né? Que não é a parte que nós queremos ler. Quem conhece a Bíblia Sagrada, quem é leitor da Bíblia, conhece a história de Sansão e Dalila. Está aqui no capítulo 14, o casamento que não deu certo. Você sabe que Israel sempre foi cercado de inimigos. Um dos inimigos terríveis de Israel eram os filisteus. Os filisteus que eram pagãos, eram politeístas, porque adoravam vários deuses. O que é um politeísta? Politeísta é a pessoa que adora vários deuses. Entendeu? O que é um idólatra? O idólatra é aquele que adora ídolos. E o pagão, no conceito bíblico, o pagão é aquele que está entregue ao paganismo, que adora muitas coisas simultaneamente, que venera muitas coisas simultaneamente. E até a natureza, né? Adora rio, ele adora montanha, ele adora fumaça, adora fogo, ele se prostra diante de qualquer coisa, até diante de um animal.
E os filisteus, eles não gostavam do Israel. Por que eles não gostavam de Israel? Porque eles eram das trevas e Israel pertencia ao Elohim, ao Todo-Poderoso, o Yahvé, aquele que havia separado esta nação. Então, de qualquer forma, os filisteus queriam destruir Israel. E aqui nós vemos um fracasso terrível. Deus preparou um homem para poder vencer os filisteus, como foi o caso de Sansão. E Sansão, ele tinha um segredo com ele, porque ele era narizeu de Deus. Ele tinha os cabelos compridos e a força de Sansão estava naqueles cabelos. E nós conhecemos aqui a história, né? O que aconteceu. Ele amou essa mulher chamada Dalila, que fazia parte dos filisteus. O pai até chegou a argumentar: poxa, mas não tem aqui entre irmãos uma mulher que você possa ter o seu casamento, sua união? Você foi logo gostar dessa mulher, Dalila? E a história nós conhecemos. Ela era praticamente, nós podíamos até agora lembrar, né? Agora, nesse momento, como muitas pessoas estiveram ligadas na novela que acabou esta semana, e teve uma personagem lá que chamou a atenção da opinião pública brasileira, a chamada Aline, né? Nós poderíamos até, neste momento, lembrar dessa figura contida no contexto da novela que chamou a atenção do Brasil, que terminou essa semana. Essa mulher aqui, nós poderíamos, essa Dalila, não poderíamos apelidá-la de Aline, né? Ela tem as características daquela personagem da novela. A capacidade de enganar, entendeu? A capacidade de persuadir, a capacidade de convencer de uma forma assim, descaradamente, como ela fazia, né? E o caso aqui de Dalila. E Dalila procurou querer saber o segredo de Sansão. Sansão estava querendo apenas amá-la. Sansão apenas queria ser feliz com aquela mulher, mas ele cometeu um erro terrível em ter casado com aquela mulher. E, por fim, ela conseguiu descobrir o segredo. E a história seguinte, nós sabemos o que aconteceu. Sansão, ele foi bastante humilhado. Depois que ele revelou o segredo para Dalila, de que a força que ele tinha estava nos seus cabelos, por ele ser narizeu de Deus, ela chamou os filisteus cortou as 7 tranças de Sansão, e Sansão foi barbaramente humilhado pelos filisteus. E a história que nós vimos aqui no livro de Juízes, ele foi humilhado, colocaram ele na moinha, humilharam o Sansão, e por fim, Sansão fez a última oração, o último pedido a Deus. Ele juntou-se às 2 colunas do templo de Dagon, como nós conhecemos, e ele pediu a Deus a vingança sobre os filisteus. E a palavra de Deus diz que Deus atendeu o pedido de Sansão e ele conseguiu derrubar as 2 pilastras do templo de Dagão e foi grande a destruição dos filisteus. E ele morreu, né? Ele morreu também ali, naquela situação. Bom, quais foram os erros que Sansão cometeu? Primeiro, ele casou-se fora do tempo. Você sabia que tudo tem um tempo determinado debaixo do sol, diz a Bíblia Sagrada. Quantos jovens que eles cometem erro no casamento em casar fora de tempo, sem preparo, sem estrutura, no tempo. Você sabe que o casamento é um compromisso. É um compromisso que o homem tem com a mulher e a mulher com o homem. E um compromisso que envolve também finanças, não somente responsabilidade sociais, mas também as finanças. Hoje, você sabe que a vida está caríssima. Quando a pessoa não tem uma casa própria, tem que pagar o aluguel. Quer dizer, tem que haver um preparo. Não pode ser assim repentinamente. Às vezes acontece que muitos jovens casar fora do tempo porque se precipitaram na parte sexual. Aí tem aquele desespero, tem que se unir, tem que alugar um quarto no fundo da casa da sogra. Isso acontece muito aqui no Brasil e por esse mundo afora. Casamento fora do tempo. E outra coisa, outro erro também grotesco que Sansão cometeu e que muitos cometem. Casamento fora do plano de Deus. Quando nós somos cristãos,
Tudo na nossa vida tem que ser no plano de Deus, planejado por Deus. Quer dizer, você vai procurar um emprego, você vai fazer um curso, você tem que estar dentro do plano, conjecturado por Deus. Por favor, Berenice, leve esse telefone lá para dentro. Entendeu? Esse telefone tem que estar lá dentro na hora da celebração, né? Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Isso. Leva lá para dentro. Tudo tem que ter um plano, tudo tem que ter um projeto, e isso tem que ser entregue nas mãos de Deus. Sansão cometeu o erro de fazer as coisas fora do plano, por isso que não deu certo. Em terceiro lugar, Sansão, ele fez um casamento fora da vontade de Deus. Era terminantemente proibido um judeu casar com outra nacionalidade. O judeu, ele não podia casar com outra nacionalidade. Ou seja, um judeu não poderia casar com um egípcio, não podia casar com um sírio, não podia casar com um caldeu, com outra pessoa que fosse de outra nação. Quer dizer, o judeu ele só poderia casar com a judia, e a judia somente poderia casar com o judeu. E Sansão cometeu esse erro. Ele casou fora da vontade de Deus, ou seja, porque a vontade de Deus era que os judeus casassem com o próprio judeu. A palavra que, no princípio, Deus deu através de Moisés para Israel foi essa: multiplicais e enchei a terra, mas entre eles. Está entendendo? Porque Deus ele não queria mistificação do seu povo. Eu não queria isso. Vamos ver isso aqui em Esdras. Aqui em Esdras, no livro de Esdras, vou ver se eu acho aqui, eu não marquei, que eu me lembrei agora. No capítulo 9 de Esdras, nós vemos aqui uma repreensão muito forte, porque o povo de Israel havia se mistificado, havia se misturado. Para achar agora é difícil, né? Achar assim repentinamente. Tá? Mas vamos aqui já no Esdras. Olha só, preste atenção. Após todos esses acontecimentos, os chefes aproximaram-se de mim e disseram: povo de Israel, os sacerdotes, capítulo 9 de Esdras. O povo de Israel, os sacerdotes levitas, não se conservaram afastados dos habitantes desta terra, imitando as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas. Tomaram entre as filhas deles mulheres para si, para seus filhos. Assim a raça santa misturou-se com os habitantes desta terra. Os chefes dos magistrados foram os primeiros a dar a mão a essa transgressão. Quer dizer, era transgressão a Deus o povo se mistificar com outras nacionalidades, se misturar. Quer dizer, um judeu casar com outras mulheres que não eram judias. E aqui você vê no livro de Esdras o que aconteceu. Ouvindo essas palavras, rasguei minha túnica e a capa, arranquei os cabelos da cabeça e a barba, me sentei. E ao redor de mim reuniram-se todos aqueles que temiam as palavras de Deus de Israel, por causa da transgressão dos filhos. Quanto a mim, fiquei sentada, angustiada, até o sacrifício da tarde. E aqueles tiveram até que abandonar, né? Eles confessaram: abandonamos, versículo 11 do capítulo 9 de Esdras, abandonamos os mandamentos que vós nos destes por meio dos vossos servos, os profetas, e diziam. Então, eles, aqui no versículo 15 do capítulo 9 de Esdras, diz: porque presentemente nada mais somos que um resto que sobreviveram, e eis-nos aqui diante de vós, com a nossa falta, porque não poderíamos subsistir em vossa presença. Então, eles fizeram o despedimento dessas pessoas, né? Essas pessoas que já haviam mistificado o negócio, era muito sério nessa parte. O que nós podemos ver lá no livro de Coríntios, Paulo recomendando ao seu povo, ele diz assim, que não submetais a um jugo desigual. Então, é um princípio estabelecido pelo próprio Deus. No casamento, o homem e a mulher, ele tem que, além de esperar o tempo, além de ele entrar no plano de Deus,
E ele tem que estar inserido dentro da vontade de Deus no aspecto de a pessoa com a qual ele irá casar tem que estar, no mínimo, na mesma afinidade de fé daquele filho, daquela filha de Deus. Ou seja, Paulo diz assim: não submetais a um julgo desigual com os incrédulos. Então, não dá certo, no caso hoje, nós cristãos hoje, nós podemos casar com outra nacionalidade. Porque nós não somos judeus. Porque a Bíblia, Deus dirige a palavra dele para 3 tipos de povos: para judeus, para os pagãos gentios e para a igreja, tá? Que somos nós. Então, para os judeus existia essa lei, que eles não podiam casar com outra nacionalidade. Hoje, igreja, nós, povo de Deus, da dispensação da graça, nós podemos casar com qualquer nacionalidade, desde que tenhamos a mesma afinidade de fé. Ou seja, por exemplo, o cristão ele não pode casar com uma pessoa que não é cristã, que não vai dar certo. Claro que não vai dar certo. Quando Paulo diz: não submetais a um julgo desigual com os incrédulos. O casamento é um ajustamento, é um acasalamento intelectual, emocional, sentimental, cultural e espiritual, principalmente. No caso de Sansão se uniu com Dalila. O que Dalila era? Além dela ser estrangeira, ela é inimiga de Israel e ela servia a outros deuses. Ela não adorava Yahvé, não adorava o Deus de Israel. Então, a igreja de Jesus, no tempo presente que estamos hoje, o homem e a mulher, para ele casar dentro da vontade de Deus, dentro do tempo de Deus, dentro do plano de Deus, dentro da vontade de Deus, tem que ser com a pessoa da mesma fé. Ou seja, o cristão tem que casar com a cristã tem que casar com o cristão. Eu estava conversando com um jovem nesta semana, um jovem que eu conheci lá no curso de Hardware. Ele é, inclusive ele quer fazer uma entrevista. Ele quer fazer uma entrevista comigo. Ele se ofereceu para fazer uma entrevista. Eu até falei, tudo bem, né? Desde que não haja problema aqui. Ele é da Igreja da Graça. Ele foi do Espiritismo, de Allan Kardec. E ele estava me perguntando sobre esse negócio do casamento, né? Ele conversa muito comigo, né? Vocês sabem que as outras denominações não têm aquela disponibilidade de conversar com a pessoa, né? De atender as pessoas. Você sabe que a maioria não tem. Então, o que acontece? Ele é da Igreja da Graça, do missionário R.R. Soares. Mas muitas das vezes ele vem aqui para conversar comigo. Ele vem conversar comigo, perguntar sobre a Bíblia, sobre as coisas da Palavra de Deus. E ele me perguntou sobre isso. Assim, eu estou gostando de uma jovem, porque ele tem mais ou menos 18, 19 anos, é um jovem novo ainda. Eu estou gostando de uma jovem, só que ela não é evangélica. E aí, o que eu faço? Eu estou gostando dela. A resposta que eu dei para ele instantaneamente é o seguinte, jovem. Ou você vai ganhar a jovem para Jesus, ou a jovem vai te ganhar para o outro lado. No princípio da palavra de Deus, diz o seguinte: não submetais a um julgo desigual com os incrédulos. Quer dizer, no caso, se o moço, no caso dele, que ele está gostando da moça, a moça não é da igreja dele, ela não é da mesma fé, ela não é evangélica, entendeu? Ela é do outro lado, do espiritismo. Então, o que acontece? Eu falei assim, você pode até namorar com ela, que é um perigo. Namorar no sentido de ganhá-la para Jesus, de ganhá-la para Jesus Cristo, para depois vocês firmarem um namoro, um noivado para um futuro casamento. Agora, do jeito como as coisas estão, você está naquela palavra que Paulo diz: não submetais a um julgo desigual com os incrédulos. Não dá certo, pessoal. Não dá certo. A pessoa ela é cristã e quer casar com uma pessoa que não tem nada a ver com Jesus, que tem outros princípios religiosos,
que é budista, que é espírita, não pode. Não vai dar certo o ajustamento, a afinidade espiritual. Se o casamento é isso aqui, ó. O casamento é isso, ó. É o ajustamento intelectual, emocional, sentimental e principalmente espiritual. Se não tiver a parte espiritual afinada, então tem que desistir. Você tem que esperar em Deus. Você tem que esperar o tempo de Deus. Você tem que pedir o plano de Deus para o relacionamento. Você tem que pedir que as coisas dentro da vontade de Deus e na direção de Deus. A Bíblia ensina que temos que levar a Deus os nossos pedidos, as nossas orações. Ah, mas eu posso pedir a Deus um noivo? Claro que pode. Ah, eu posso pedir a Deus uma mulher? Ah, e como pode? Você não pode pedir 2, 3 de uma vez, né? Entendeu? Porque senão o outro vai querer também. Você vai ter que pedir uma mulher para você e a mulher tem que pedir um homem para ela, assim seja. Você não vai falar assim, ó, meu Deus, eu quero 3 namorados de uma vez para eu escolher um. Aí Deus vai tapar até os ouvidos nessa oração, né? Que é a oração de tolo, né? Que nós somos inteligentes. Deus nos deu capacidade mental de pensar, de analisar, de arrazoar. Deus não nos fez ignorantes, entendeu? Não obstante, as circunstâncias das coisas da nossa vida nos leva à ignorância. Mas Deus nos deu capacidade para pensar, analisar. O casamento de Sansão não deu certo. Foi uma ruína, foi um fracasso, uma destruição da própria vida dele. Porque ele fez tudo errado dentro dos princípios de Deus. Ele já começou casando com uma mulher que não era judia, né? Estava completamente fora. Se você ler direitinho aqui, ó, no capítulo 10 de Esdras, diz assim, enquanto Esdras, prostrado diante da casa de Deus, fazia chorando esta prece, esta confissão, foi se reunir em torno dele uma multidão, numerosos israelitas, eram homens e mulheres e crianças, todas chorando. Então Sequenias, filho de Jaiel, dos filhos de Elã, tomou a palavra e disse a Esdras, nós pecamos contra o nosso Deus, tomando por mulheres as estrangeiras, pertencentes ao povo da terra. Entretanto, resta ainda uma esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com o nosso Deus, propondo-nos a mandar de volta todas essas mulheres, seus filhos, de conformidade com o teu conselho e daqueles que têm respeito pelos mandamentos do nosso Deus. Se fosse hoje, né? Ia ter que pagar a pensão para as crianças, né? Se fosse no dia de hoje, por exemplo, se esse povo estivesse aqui no Brasil e obedecendo às leis dele, do judaísmo, ia acontecesse isso, ele se arrependesse com Deus. Aí aqui está dizendo no capítulo 10 de Esdras que eles despediram as mulheres com as crianças. Levanta-te, pois, regulamentar esse trabalho. Estaremos contigo, coragem e mãos às obras. Então Esdras levantou-se e fez com que os chefes dos sacerdotes, dos levitas, todo Israel jurasse que agiriam como acabava de ser dito. E todos juraram. Quer dizer, juraram o quê? Não mais pegar mulheres estrangeiras, não mais se mistificar com os estrangeiros. Mas se eles estivessem aqui no Brasil, essas mulheres que eles haviam feito filhos nessas mulheres, teriam que dar a pensão, né? Pela lei brasileira. Eu não sei naquele momento, com certeza naquele momento, diz assim, então, tomando por mulheres as estrangeiras pertencentes ao povo da terra, entretanto, resta ainda uma esperança. Façamos agora uma aliança com Deus, 2 pontos. Propondo-nos a mandar de volta todas essas mulheres, seus filhos, de conformidade com o teu conselho, e o daqueles que têm respeito pelos mandamentos do nosso Deus, e que seja feito segundo manda a lei. Eles despediram as mulheres. Eles fizeram um grande pranto aqui, capítulo 9 e 10 de Esdras. Se você nunca leu, leia. Para você perceber como que era séria esta situação em Israel. Não podia. E Sansão cometeu um grande erro. E qual o erro que o cristão hoje pode cometer no casamento? Casar com uma pessoa que não tem nada a ver com o Deus dele. Quer dizer, você vai casar, você é cristão, você adora Jesus, você serve a Deus, você serve ao nosso Senhor Jesus Cristo.
E você vai casar com uma pessoa que que é do espiritismo, que adora os espíritos, que serve aos espíritos, que faz trabalho para os espíritos, que serve, que tem as entidades. Não vai dar certo esse casamento. Vai ser uma ruína, vai ser um sofrimento. Não os submetais a um jugo desigual com os incrédulos, diz a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Na próximo domingo, continuando a falar sobre casamento, nós vamos falar com vocês sobre as chaves, sobre as condições que Deus nos dá através da sua palavra para conseguir a realização de um matrimônio estável e perpétuo. Qual o segredo? Qual o segredo de um homem e de uma mulher sobreexistir tantos anos dentro do relacionamento conjugal? Próximo domingo, em nome de Jesus, continuando a falar sobre casamento, nós vamos falar sobre este assunto tão importante. Lembrando que terça-feira nós vamos subir um monte, né? Vamos interceder para as pessoas que estão no exorcismo, em nome do Senhor. E na quarta-feira, às 18 horas, nós vamos estar aqui na celebração da cura e libertação com a distribuição do vinho eucarístico da cura e da libertação em nome de Jesus. Sexta-feira, 9 da manhã, 3 da tarde, 18 horas, nas 3 celebrações da libertação dos espíritos. Nós vamos estar aqui realizando essa sacramentada missa de libertação às 9, 13 e 18. E nós estamos aqui ministrando uma palavra muito séria, de grande responsabilidade. E na próxima sexta-feira nós vamos falar sobre o louvor. Deus interrompeu o louvor? Deus proibiu de nós louvarmos a Ele? Deus proibiu o seu povo de glorificar o seu nome? O que as Escrituras diz sobre o louvor? Nós vamos falar sobre o louvor na próxima sexta-feira. Porque se eu quero acabar com a igreja, se eu quero acabar com o templo, eu tenho que acabar com o sacramento, tenho que acabar com o louvor, eu tenho que acabar com o batismo, eu tenho que acabar com a Eucaristia, eu tenho que acabar com tudo aquilo que faz dentro do templo, para poder depois dizer para a pessoa, você não precisa de templo. Você tem que sair do templo. Porque tudo que tem dentro do templo não presta. Batismo não presta, Eucaristia não presta, louvor não presta, pregação da palavra não presta. Para que templo? Essa tem sido a pregação satânica que está no ar no Brasil. E nós estamos refutando as Escrituras Sagradas a palavra de Deus. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital. Fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513, onde eu, Bispo Afonso Querubim, estou ministrando a palavra de Deus. Nós estamos sendo muito criticados ultimamente por estarmos aqui refutando as heresias que estão sendo proliferadas no Brasil. Mas não tenho medo, não. Porque eu estou com a Bíblia aberta e vou continuar falando a palavra de Deus como tenho falado durante toda a minha vida. Entendeu? Eu digo como Paulo, eu sei quem tenho crido, estou certo do que ele é e do que ele diz e do que eu creio no que ele expressa na sua palavra. Tá? Você pode escrever para nós, pode escrever, fique à vontade, viu? Você que está aí nos ouvindo pelo canal Yahvé e o YouTube, inscreva-se no nosso canal. Todas as vezes que nós postamos os vídeos, você vai aparecer no seu canal aí o vídeo postado para você participar conosco. É uma satisfação para nós. Pode escrever também para missãoiahvé@gmail.com. missãoiahvé@gmail.com. A qualquer momento, eu vou estar por aqui, trazendo para você a palavra de Deus, em nome de Jesus, o nosso Senhor.